Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é fiel, Ele cuida de nós. A sua benignidade, a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto nós o louvamos e adoramos como um culto racional de ação de graças, através de um coração contrito e arrependido, Ele não despreza e faz morada em nós, e nós perseveramos dia após dia. E Ele recebe o nosso louvor, as nossas adorações, e tudo opera no meio de nós. Porque agindo Ele, ninguém impede. Ele é aquele que muda os tempos, as estações. Ele é aquele que combate toda injustiça, toda impiedade, todo aqueles que, ao invés de buscar a sua face, acaba indo rumo à condenação, porque ele disse: eu não vim condenar, o mundo já está condenado. E todo aquele que não persevera segundo a sua justiça, porque é necessário ser justificado por aquele que foi justificado pelo Deus vivo. Ele recebeu todo o poder e autoridade, o governo está sobre os seus ombros, para julgar os povos, as nações. E como ele disse, eu não vim condenar, o mundo já está condenado. Ele veio para salvar aqueles que estão rumo à condenação. Porque ele disse, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz. Amaram mais as trevas, porque a luz expõe as suas más obras. Mas todo aquele que aceita, ele se torna uma própria luz, porque o Espírito habita em nós. Ele não divide, a sua glória, mas ele compartilha. A um coração contrito e arrependido ele não despreza. E nós fomos chamados para ser guias de cegos, para resplandecer a luz sobre as trevas. Todo aquele que persevera segundo Cristo, ele se torna iluminado, ele não volta como outrora a andar nas trevas. Mas muitos dos que não perseveram, porque tem que ser do início ao fim a fé, e a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, se amolda segundo o padrão do mundo novamente, acaba se naufragando, e acaba se retornando às trevas. Jesus, ele diz, uma casa que se encontra limpa, que ele limpa, prepara, fica adornada, depois se volta, retrocede, do qual a alma dele não tem prazer nisso, o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, porque aqueles espíritos imundos que estavam a vagar voltam com outros 7, e o estado dela se torna pior do que o primeiro, quando foi iluminado, quando foi liberto e curado. Como ele sempre diz, o meu povo perece por falta de conhecimento e por negligência no ensino. Pela lei, a letra mata, o espírito vivifica. Todo aquele que persevera segundo a graça não se gloria em si mesmo, gloria antes na fraqueza, do qual a sua graça nos basta e ele nos aperfeiçoa dia após dia. Quando nós exalamos o bom perfume em Cristo, ele recebe, porque o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E são aqueles que seguem segundo como está escrito: este é meu filho amado, em que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. Como ele disse, aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, e aquele que faz a minha vontade ainda
se torna, além de um irmão, um amigo na diversidade. Filhos por adoção. Só há um mediador que pode tirar aqueles que estão como filhos bastardos do mundo e serem filhos adotivos, através do irmão Jesus Cristo. Através dele nós perseveramos dia após dia, combatendo um bom combate através da vigilância, da oração, meditando na sua palavra de dia e de noite, como ele nos disse nas mensagens anteriores, jamais seguindo um coração enganoso que faz muitos planos, mas não prevalece, porque os que prevalecem são do Senhor. Agindo ele, ninguém impedirá. Mas a Bíblia diz que maldito do homem que confia no homem, maldito do homem cuja motivação está em coração de homens enganosos e cujo coração se afasta do Deus vivo. A Bíblia diz que aqueles que conheceram o mandamento e viram as costas para o santo mandamento, seria melhor não ter conhecido. Há mais esperança para o tolo do que para o insensato, porque o insensato é dogmático e já não há esperança, porque ele não aquebranta seu coração, endureceu, devido às dissensões, às brigas, os ódios. A Bíblia diz que aquele que ama uma briga, ele ama o pecado, porque está escrito, amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Amar o próximo como a ti mesmo. Se não se cumpre o grande mandamento, Deus não tem prazer nestes. A Bíblia diz que rejeita as suas orações dos que andam em impiedade, seus jejuns que acabam em brigas, dissensões. E como ele nos disse, o justo viverá pela fé. O justo não cai, porque ele é aquele que nos sustenta. Nós temos a dependência dele, o único autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus. A Bíblia diz que a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha também ninguém abre. A porta do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Nós, como a unidade da fé, como membros dos membros, interligados, num só propósito, num só coração, num só Espírito. O Espírito que é a verdade. Cristo é a essência da profecia, porque tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos, nos Provérbios, Lamentações, tudo, ele se cumpriu nos mínimos detalhes, através da nova aliança, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, revestindo do capacete da salvação, cingindo a cintura com a verdade, couraça da justiça, exercendo o direito à justiça, porque quando assim nós procedemos, nós tornamos a própria justiça de Deus através de Cristo, porque o seu Espírito está em nós e ele é justiça, ele é equidade, ele age na imparcialidade, ele não faz acepção de pessoas. Todo aquele que quiser essa sabedoria para que seus dias vão bens e longos nessa terra, ele dá deliberadamente, mas também ele clama que todo homem, o dever consiste em temer a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento desviar do mal. Sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Não se deis vencido pelo mal, antes vencei o mal pelo bem, porque a ira humana não produz a justiça divina. Ele disse, porque minha é a ira e a vingança. Nós operamos segundo o amor, e ele, como não faz acepção, mas também ele é justo no julgamento, ele galardoa segundo as próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. Onde a Bíblia fala que aquele que somente é ouvinte e não é praticante ilude a si mesmo, porque as suas más atitudes recaem sobre as suas próprias cabeças.
E em mais um dia nós temos que seguir perseverante, vigiando, orando sem cessar, meditando na palavra de dia e de noite, combatendo um bom combate como soldado de Cristo, né, militando segundo as armas espirituais, porque a luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, do qual nós perseveramos dia após dia. E em mais um dia, Jesus, nós somos gratos, até aqui nos sustentou o Senhor. Continua purificando o tempo sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. Está escrito: a casa do meu pai é casa de oração e não casa de comércio. Continua derrubando a mesa dos cambistas, continua derrubando toda a obra infrutífera do diabo, tudo que tem afastado o povo de Deus, porque o Senhor é o único mediador entre Deus e homens, do qual nós anunciamos o vosso evangelho todos os dias, o confessamos publicamente, o nosso único e bispo, o único bom pastor que deu a sua vida por amor das ovelhas do seu aprisco, que ouvem a sua voz, e aqueles que arrependem-se, e o reino é chegado até eles. Porque o Senhor é o único bispo de nossas almas. O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, juramento eterno, não se achou ninguém maior. O maior abençoou da promessa, semente de Abraão, do qual está escrito semente, não sementes no plural. Só há um unigênito e primogênito na ressurreição, do qual ele mesmo disse: vós não podeis beber desse cálice, mas após mim vós podereis. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todo aquele que tiver bom ânimo, todo aquele que perder a sua vida a encontrar, todo aquele que esvaziar de si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Jesus, alcançará a salvação e a vida eterna. Alcança a justiça, porque busca o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e ele nos acrescenta diariamente o pão nosso de cada dia. Ele nos dá, seja nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós buscamos aquilo que é celestial, aquilo que é espiritual. E quando assim nós procedemos, ele nos acrescenta também o pão nosso diário, necessário, para não somente usufruirmos de uma mesa farta, mas para dividir com o próximo, com o necessitado, usando a piedade como fonte de alegria, e não como fonte de comércio e fonte de lucro que alguns utilizam, né? E ele é aquele que não vê exteriormente como um homem. Tanto ele como aquele que, através do exercício constante da fé, tem o discernimento e examina os espíritos, sabe, né, daqueles que servem e que não servem. Ele diz que estamos nos últimos tempos, onde será conhecido, ele está provando a qualidade das obras, aqueles que realmente servem o tzadik, o justo, e aqueles que servem o rachão, o maldoso. E ele está arrancando todo o joio, né? Vai permanecer somente os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, aqueles cujo propósito principal, do qual é o evangelho, é a libertação de almas, salvação de almas. Porque sábio é aquele que ganha uma alma, né? E nós temos que perseverar orando para que as almas venham se arrepender, para que sejam libertas do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Através do anúncio do evangelho, através da oração, para que o povo venha se arrepender, para que o povo venha alcançar a remissão pelos seus pecados, a expiação, através do vinho novo, porque não há expiação se não for por ele. Somente ele é o mediador da ressurreição, da vida eterna. Ele é aquele que nos concede o seu Espírito enviado pelo Deus Altíssimo, em nome do Filho,
do qual nós perseveramos, porque através das suas advertências é que nós andamos no caminho, não desviamos nem para a esquerda nem para a direita. Andamos na retidão com o coração reverente, sincero, tementes, desviando do mal, e toda honra e toda glória seja dada a Ele. Porque se não fosse por Ele, nada seríamos, tudo para Ele, a honra, a glória. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo cessará, né, os dons que são irrevogáveis. Mas o amor jamais, ele é eterno. Assim como ele disse, céu e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Ele é eterno, aquele que permanece no seu amor, com os frutos dignos de arrependimento, né? Com as virtudes, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão. Contra estes frutos não há lei, né? Porque o fim da lei é a obediência em Cristo Jesus. Ele é cumpridor, do qual, através dele, nós cumprimos a lei, que a lei é perfeita, mas o homem, pelo pecado que entrou através de um único homem, enfraqueceu, né, a lei, e o elo da perfeição, o mediador, ele cumpriu, né? E já aquilo que é velho é antiquado. Nós seguimos aquilo que é novo, como vinho novo em odres novos. E em mais um dia perseverantes na fé, vigilantes. Porque os dias são maus, dias de apostasia, de esfriamento, dias onde a visão é escassa para muitos, né? Mas aqueles que perseveram compreendem o que está acontecendo, o que é a purificação do tempo, onde ele arranca o joio, né, no meio do trigo. Nós sabemos que ele organiza tudo e então entregará ao Pai, do qual só o Pai sabe daquele dia e daquela hora, nem mesmo o Filho, nem os anjos que são ceifeiros, porque um é que planta e o outro é que colhe. E nós perseveramos dia após dia, na fé, com o coração sincero, reverente, do qual, através do louvor e adoração, ele recebe. O Deus Altíssimo nos conhece através das atitudes, e ele vê daqueles que perseveram segundo o coração de Deus, que é aqueles que têm o entendimento segundo o de Cristo, que dizia do mal, que anda firme, com os passos firmes, o joelho não é vacilante, ele firma os nossos passos, as nossas atitudes. Nós estamos pelejando em nome dele, e ele é que nos concede a vitória, porque ele não tosqueneja, né? Enquanto nós o louvamos e adoramos, apresentamos as orações em espírito e em verdade, ele é aquele que tudo opera no meio de nós. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.